Da série Respondendo Perguntas. Será que existe alguma vantagem das empresas se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa, de qualquer porte, à Lei Geral de Proteção de Dados. Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, porque todos os dias eu trago conteúdo inédito para falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, levando a tua carreira para o próximo nível. Olha que interessante essa pergunta que veio. Será que tem alguma vantagem para as empresas se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados? E a resposta é: não é uma vantagem, são várias vantagens. Vamos começar enumerando. Primeira vantagem: manutenção da sua marca. Se coloca aqui no lugar do titular. Quem é o titular, Silvia? Hashtag somos todos titulares. Qualquer pessoa natural é um titular. Então imagina um titular. Ele tem que escolher entre entregar os seus dados, fazer um cadastro, fazer um negócio com uma empresa que está adequada e com uma que não está. Adivinha qual ele vai escolher? Eu escolho a empresa que está adequada. Então, a manutenção da sua marca e a confiança que aquele consumidor/titular tem na sua empresa tem a ver com o nível de proteção dos dados dele dentro daquela empresa, dentro daquele controlador. Número 2. Você sabia que as empresas que estão adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados podem ter o benefício de fazer a compensação tributária do PIS e do COFINS, descontando o valor que gastou no processo de adequação? Sim, nós já temos 2 decisões judiciais neste sentido, fazendo a compensação tributária do que aquela empresa gastou com o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, compensação nos tributos do PIS e do COFINS. Além disso, lá no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado Federal, nós conseguimos fazer o protocolo de um projeto de lei justamente com esse objetivo, de compensação tributária do PIS e do COFINS. Aqui eu vou deixar um link para você votar apoiando essa causa. Quem sabe o Senado Federal vote mais rápido, esse projeto de lei se transforme realmente em uma lei federal que beneficie todas as empresas. Número 3. Você sabia que historicamente, dentro dos mais de 600 processos judiciais que existem hoje no Brasil, as empresas que estavam adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados e tiveram demandas em relação à Lei Geral de Proteção de Dados venceram esses processos, enquanto que as empresas que não estavam adequadas perderam esses processos. Isso é muito importante. Os titulares, eles têm direito de ingressar com ação judicial pleiteando proteção de seus dados pessoais, ou seja, indenização caso essa proteção não tenha sido feita. Inclusive, eu tenho uma informação bem legal para trazer aqui para você. A maioria dos processos trabalhistas hoje em dia estão trazendo demandas de proteção de dados pessoais, trazendo a Lei Geral de Proteção de Dados para dentro das reclamações trabalhistas. Você sabia disso? Sim, inclusive tem um muito legal para provar essa tese que eu estou dizendo. O Sindicato dos Trabalhadores dos Frigoríficos ingressou com uma ação contra o Grupo JBS, alegando que o grupo não estava adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, portanto, os trabalhadores não tinham seus dados pessoais protegidos. Olha que interessante essa informação. Veio o Grupo JBS e deu um banho no processo. Na defesa, eles apresentaram não só as evidências, ou seja, as provas que eles estavam sim adequados, como inclusive juntou comprovação que todos os empregados tinham passado por treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Afinal de contas, o primeiro passo de um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados é dar treinamento sobre as boas práticas do tratamento dos dados pessoais naquela empresa, tanto para os empregados quanto também para os contratados daquele controlador. Olha que legal! Sabe o que aconteceu com o Grupo JBS? Venceu a ação, comprovando que quando a empresa está adequada, ela não tem que temer ações. Afinal de contas, ela vai vencer. Isso é muito legal.
mais uma vantagem. Eu vou deixar aqui para vocês o portal de violações, que é um presente da nossa associação para toda a sociedade, trazendo o resultado das ações judiciais envolvendo Lei Geral de Proteção de Dados e proteção de dados pessoais. Eu vou deixar aqui o portal de violações também na descrição desse vídeo, para que você possa aproveitar e conhecer. É jurisprudência, é informação, para que você possa também, quando você for apresentar um projeto de adequação em alguma empresa, você já traz essas informações, já traz esses resultados desses processos judiciais. Número 4, além dos processos judiciais, os titulares também, eles têm os direitos do artigo 9º, artigo 18 e artigo 19 da Lei Geral de Proteção de Dados, e eles podem exercer esses direitos também perante os órgãos de defesa do consumidor. Além disso, o Ministério Público também está muito atuante quando o assunto é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando a sua empresa está adequada, ela não tem nada a temer. Número 5, você sabia que a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados não é um custo, mas um investimento? De acordo com o portal Cisco, eles fizeram um estudo ao redor do mundo sobre proteção de dados e privacidade. E olha que número interessante para você, empresário, que está pensando, ai meu Deus, eu vou ter mais esse custo na minha empresa. Olha que interessante. A cada dólar investido ao redor do mundo em proteção de dados e privacidade, aquela empresa tinha de retorno financeiro 2,7 dólares, ou seja, 270% de retorno. Além disso, olha que interessante, no Brasil, o retorno é de 3,3 dólares para cada dólar investido. Ou seja, aqui no Brasil é maior o retorno do que no resto do mundo. No resto do mundo é 2,7, aqui 3,3. Imagina você colocar 1 dólar e voltar 330% a mais, é exatamente isso. Então, pare de encarar o processo de adequação à LGPD como um custo. Enxergue como um investimento, enxergue como manutenção da marca, enxergue como uma segurança que, se a empresa for demandada, tanto nos órgãos de defesa do consumidor quanto no Poder Judiciário, a sua empresa vai vencer essa ação, ou seja, além da possibilidade da compensação tributária, só temos vantagens. Então, se a sua empresa ainda não buscou, você vai ter que buscar em algum momento, porque lei federal foi feita para ser cumprida. E além disso, existe no artigo 5º, no inciso 79 da Constituição Federal, a proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantidos pela Constituição Federal. Sabia disso? Gostou do conteúdo? Então aperta o like antes de ir embora e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.